bastante do que o Gasparetto fala, que você se reprime, se despersonaliza, você vira uma outra pessoa que você não aguenta ser. Então, essa pode ser uma das causas da síndrome do pânico. A gente ficar subjugado às outras pessoas, tentando agradar, se adequar, ser valorizado sempre do outro para a gente, né? E a gente não consegue fazer isso consigo mesmo. A gente consegue fazer, a gente espera do outro a valorização, o bem-querer, aumentar a nossa autoestima, etc. Outra causa da síndrome do pânico que nós já falamos foi a crise existencial, né? Aquele vazio interior que a gente não sabe bem o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Tem várias causas, né? E a síndrome do pânico é multifatorial, depende também de uma predisposição genética e depende de você estar exposto a estressores na vida, né? E hoje nós vamos falar do estresse. Então, o estresse é um dos principais causadores da síndrome do pânico, sendo responsável por 80% das crises de pânico. Porque é quando você chega no seu limite, né? As drogas representam outro enorme fator de risco, e depois, mais para frente, a gente pode falar sobre drogas, né? Lícitas e ilícitas. Desde os energéticos, na realidade, estimulantes do sistema nervoso, até, evidentemente, as drogas ilícitas, né? Então, como causas, algumas causas da síndrome do pânico, é o abuso de medicamentos, doenças físicas, né? Às vezes a pessoa tem uma outra doença física e vai acabar desenvolvendo uma síndrome do pânico. Drogas ou álcool. Eu volto a dizer, a pessoa só desenvolve uma síndrome do pânico se ela tiver pelo menos 3 fatores, né? Que são a predisposição genética, uma personalidade vulnerável a isso e estar exposta a traumas, esses estressores todos, né? Então, olha, vivências traumáticas, predisposição genética, crise existencial, emoções reprimidas, personalidade vulnerável, reação a estresse ou situação difícil. Então, nós já falamos de alguma, toda vez a gente vem aqui e fala alguma coisa relacionada à síndrome do pânico e à nossa vida normalmente, né? Porque não fica estressado e não tem síndrome do pânico só quem fica estressado, né? Então, o estresse é definido como uma reação do organismo com componentes físicos e psicológicos, né, causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. Você fica estressado por felicidade também, por expectativa de coisas boas também, né? Mas hoje nós vamos falar do estresse pelas coisas ruins. A resposta do estresse deve ser entendida como sendo um processo e não uma reação estanque e independente, pois no momento em que ela se inicia, um longo processo bioquímico se instala. Independentemente da causa e da tensão, o início se manifesta de modo bastante semelhante em todas as pessoas, com aparecimento de taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular, boca seca e a sensação de estado de alerta. A gente costuma dizer que o estresse ele começa pelo pescoço. Normalmente, bom, foi o meu primeiro sintoma de síndrome do pânico. O pescoço ficou duro, parece que pega ali. Isso tem uma explicação biológica na evolução do ser humano. E agora que eu estou estudando, que eu vou estudar constelação familiar também, eu vou ter um bom entendimento desse negócio aí. Depois eu volto aqui para explicar melhor para vocês. Só quando o processo está mais adiantado é que as diferenças se manifestam de acordo com a herança genética do indivíduo, combinada com os pontos de enfraquecimento desenvolvidos no decorrer da vida. Então, o estresse, ele começa basicamente igual para todo mundo, mas dependendo das vulnerabilidades individuais da pessoa, ele vai se manifestando mais para frente de outras maneiras, né? Ele é órgãos diferentes em cada pessoa. Uma consideração aqui que a gente tem que fazer é que o estresse é uma parte normal da vida, como a ansiedade é uma parte normal da vida, como o medo é uma parte normal da vida. Gasparetto que não me ouça, né? Porque ele diz que o medo não faz parte da vida, mas eu acredito que faz.
porque ele diz que o medo é aprendido, mas nós temos um sistema nervoso simpático e parasimpático que lida com esse alerta do medo, né? Então, o estresse é uma parte normal da vida, em pequenos níveis, o estresse é útil, é capaz de motivá-lo e ajudá-lo a ser mais produtivo. No entanto, muito estresse ou uma resposta inadequada ao estresse é prejudicial. O estresse pode causar problemas de saúde, assim como doenças físicas e psicológicas, como infecções, doenças cardíacas e depressão. E a síndrome do pânico. O estresse contínuo pode provocar ansiedade e comportamentos prejudiciais à saúde, como comer em excesso e abusar de álcool e drogas. Então, o estresse faz um estrago mais ou menos na nossa vida, né? Então, os principais estressores aí, olha, Lala, desprezo amoroso, está lá em primeiro lugar, né? Isso gera um estresse muito grande. Dor e mágoa, luz forte, níveis altos de som, porque não é só no emocional também, é no físico que a gente pode ter estresse. Por exemplo, a gente pode trabalhar muito, se cansar e se estressar fisicamente. Eventos como nascimento, morte, guerras, reuniões, casamentos, divórcios, mudanças, doenças crônicas, desemprego e amnésia. De responsabilidade, dívidas não pagas, falta de dinheiro, estresse de responsabilidade, estresse de trabalho e estudo, intimidação, bullying, provas, tráfego lento e prazos pequenos para projetos. A gente consegue ficar estressado, por exemplo, na escola, quando o professor marca data para algumas coisas, entendeu? Você vai fazer prova e você não sabe a matéria. Cada um sabe de si, a que nível você pode se estressar a respeito de uma coisa que às vezes para outra pessoa parece uma bobagem, né? Relacionamento pessoal, conflito, decepção amorosa, essas coisas aí, né? Mesmo em família. Estilo de vida, comidas não saudáveis, fumo, alcoolismo, insônia. Exposição de estresse permanente na infância, abuso sexual infantil, né? Ou qualquer tipo de abuso pode causar um estresse muito grande. E os próprios sintomas da síndrome do pânico. Quem é que não fica estressado de estar sempre lidando com sintoma e nunca conseguir se livrar totalmente? A gente quer que o mundo pare, que a gente fique um dia sem sentir absolutamente nada, né? O que seria uma maravilha. E nesse dia a gente resolve não ficar feliz porque a gente tem medo de que aquela coisa toda volte. Então, sintomas de estresse, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, tensão muscular, aumento da pressão arterial, irritabilidade, raiva, falta de concentração. Quando você está muito estressado, você não consegue estudar, você não consegue se concentrar nas coisas que você precisa. Insônia, dor lombar, dores musculares, porque você se senta, você não se coloca numa boa posição, você se senta errado, você come errado. Quando você está estressado, você se causa um monte de problemas. Resfriados frequentes, porque mexe com a sua imunidade. Entendendo o mecanismo do estresse, né? Dentro do nosso corpo, o que acontece? Geralmente como é conhecido como uma reação de brigar ou brigar, porque aí não é fugir, né? Como na síndrome do pânico. A resposta do estresse ocorre automaticamente quando você se sente ameaçado. A glândula pituitária, localizada na base do cérebro, responde à ameaça, liberando o hormônio adrenocorticotrópico. Este alarme fala às glândulas adrenais, situadas acima dos rins, para liberar os hormônios do estresse na corrente sanguínea. Então, esse é um processo biológico, fisiológico do estresse, né? Que nós não vamos entrar no mérito, né? Como o estresse afeta o organismo? Se as situações estressantes são muito frequentes, o corpo não se recupera. E essa ativação a longo prazo provoca aumento do risco de obesidade, dores, mal-estar, insônia, incômodos digestivos, doenças cardíacas, depressão,
maior risco de câncer de mama e próstata. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada sabe do que eu estou falando, porque fica muito estressado, libera muito cortisol na corrente sanguínea e você fica exausto, né? O estresse crônico aumenta os níveis de cortisol, eleva o apetite e faz ganhar peso. Enfraquece o sistema imunológico, organismo mais suscetível a resfriados, doenças e infecções. Olha, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sei que isso daqui até agora foi só uma explicação e nem é direcionado, é para todo mundo, não é direcionado para o pessoal do síndrome do pânico, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, se a gente souber, a gente responde. Os altos níveis de cortisol aumentam a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, assim como os níveis de lipídio no sangue, colesterol e triglicérides. Esses são fatores de risco para ataques cardíacos e derrame. Quer dizer, o estresse não é nada amiguinho da gente, né? E como podemos evitar tudo isso, né? A vida moderna está cheia de pressões, medos e frustração. Tudo isso faz seu corpo reagir como se você estivesse enfrentando uma ameaça física. É possível desenvolver habilidades para evitar as situações estressantes e limitar os seus efeitos. Tudo é possível, né? Precisa fazer, né? Reações. Espera um pouquinho. Reações individuais ao estresse, porque cada pessoa tem uma maneira de lidar com as coisas, né? A reação a um estressor específico é diferente para cada pessoa. Os genes que controlam a resposta ao estresse mantêm a maioria das pessoas em equilíbrio, colocando o corpo para brigar ou lutar. As experiências de vida também podem aumentar sua sensibilidade ao estresse. Exemplo: uso abusivo de bebidas alcoólicas, acender um cigarro, fumar mais, compulsão alimentar por doces. Bom, o estresse é como causa da síndrome do pânico, né? É o modelo estresse e vulnerabilidade. De acordo com o modelo estresse e vulnerabilidade, o envolver de um transtorno mental ou de uma doença física está ligado, de um lado, à presença de uma predisposição genética ou adquirida no decorrer da vida, que é a sua vulnerabilidade, e de outro, à exposição a estressores. Quanto maior a predisposição, menor precisa ser o nível de estresse para que o distúrbio qualquer irrompa. A relação entre vulnerabilidade e estresse, no entanto, é medida pela resiliência, ou seja, a capacidade do indivíduo de resistir ao estresse. Nós todos temos capacidade de resistir ao estresse, mas todos temos limites também. O que fazer para evitar isso, né? Aí começam várias regras, né? E a gente tem que fazer, na realidade, o todo, né? Planejar, saber dinamizar as coisas é o melhor jeito de evitar o estresse. Saber se programar, marcar horário para fazer as suas atividades, delegar tarefas para não se sobrecarregar. A Lucila que o diga, ela diz que um dos maiores estressores dela sempre foi não saber delegar tarefas, né? Mas agora ela faz isso muito bem. Reservar um tempo livre para descansar e para o lanche. Pois é, né, Lucila? Você sabe que a minha mãe sempre falava que num ponto, eu era uma péssima mãe, porque eu não sabia. Você melhorou bastante. Eu não sabia fazer as minhas filhas trabalharem, fazer o serviço de casa, né? Tomar conta do próprio quarto, arrumar alguma coisa, dar uma ajuda na cozinha, tudo por quê? Porque eu não tinha paciência para esperar. E eu não tinha paciência para ensinar. Eu não conseguia, eu mandava fazer, mas eu não conseguia esperar. Eu acabava indo e fazendo primeiro na frente e tal. Eu também, isso faz parte de delegar. Eu era ansiosa, mas não era só ansiedade, é um pouco de falta de paciência, de um treinamento, de você esperar o tempo do outro, né? O movimento do outro.
Ou então reservar um tempo livre para descansar e para o lazer. Porque tem gente que trabalha direto, né? E quando você trabalha em alguma coisa que você gosta bastante, talvez trabalhar nem seja estressante para você, né? Mas mesmo assim tem que descansar e tem que ter um tempo para o lazer. Ao sair do trabalho, pense em outras coisas, caminhe um pouco para relaxar, olhe vitrines, saia com amigos. Né? A nossa vida tem que ter um pouco de tudo, né? Se teve um dia estressante, tome um banho relaxante. E olha, uma coisa que eu descobri hoje sobre a vitamina D que eu tenho falado lá na nossa página da Síndrome do Pânico, para tomar de 15 a 20 minutos de sol por dia, direto na pele, sem filtro solar, para você apanhar a vitamina D do sol, né, que faz muito bem. Mas você não pode tomar banho e passar sabonete nessas partes, porque você vai eliminar a maior parte da vitamina D que você conseguiu. Então você só passa água nessas partes, nem né, lave as partes necessárias com o sabonete. Então cada pessoa deve procurar a sua forma de aliviar a rotina, né? Então você pode tomar um banho relaxante, você pode ler um livro, você pode cantar no karaokê, tocar um instrumento musical, conversar com uma amiga e tomar um cafezinho. Né? Tem gente que tem que fazer o que gosta para relaxar. Todo mundo tem alguma coisa que ajuda a relaxar. Então, as dicas do sucesso é reordenar objetivos e tarefas de trabalho, isso mais na parte do trabalho, né? Definir tempo para atividades físicas diárias, não pular refeições ou recorrer ao fast food. Tem muita gente que não consegue parar para almoçar, né? Tá lá no serviço, tá embalado na coisa ou come fazendo serviço, né? O mundo não vai acabar, não vai acabar se você parar para fazer uma refeição decente. Dividir as atividades domésticas com outros membros da família. Essa é para mim, direto e reto, né? Eu não sei fazer isso, não sei como fazer as pessoas fazerem isso, mas eu estou tentando. Até morrer, eu não desisto. Fazer pequenas pausas para praticar exercícios respiratórios e musculares de relaxamento. A gente fala tanto na respiração. A respiração é um grande aliado nosso, né, na síndrome do pânico e na vida de maneira geral. Dar uma guinada positiva nos pensamentos negativos. Hoje o Marcelo voltou para o grupo lá e escreveu sobre isso, sobre a nossa negatividade. Eu achei tão bacana ele ter voltado lá e ter escrito isso. Muito bom. Praticar atividades físicas regularmente. Lembre-se, fim de semana é para lazer, né? E se você trabalha fim de semana, porque precisa o seu serviço assim, arrume um outro fim de semana para você ter o seu lazer. O lazer é muito importante. Mexa-se, né? 30 minutos de atividade física, 5 vezes por semana, reduz 50% do risco de doenças cardíacas e reduz o estresse. Outras coisas que podemos fazer para lidarmos com o estresse, já que ele não é nada bom para nós, são terapias, e eu não está escrito alternativas aí, porque eu copiei de um lugar, esqueci de tirar, mas na realidade são terapias complementares, né? Ninguém vai trocar nada por nada, assim. Então, a yoga, a meditação, a massagem, a acupuntura, caminhadas diretas e hobby. Ninguém vai trocar uma vida de trabalho por hobby, simplesmente porque vai, né, passar fome depois. Então, não é complementar, não é alternativo. Agora, imagine fazer uma massagem após um dia de trabalho, o que não é tudo de bom, né? Aliás, massagem, se eu fosse rica, eu teria um massagista particular e um motorista particular. Agora, vamos passar um pouquinho. Idem. Nossa, Luciano, adoraria, viu? Ficar com esse negócio, alguém fazendo uma massagem, ai, que coisa boa, né? Vamos passar um pouquinho para o pessoal da síndrome do pânico, mais especificamente, né? Porque o que nos estressa
além de tudo isso que pode estressar todas as pessoas, é que nós temos uma personalidade vulnerável a certas rotinas, digamos assim, né? Nós somos do tipo que abraça o mundo, né? Nós queremos carregar o mundo nas costas. Então, para nós especificamente, temos que abandonar o complexo de Atlas. A Lucila abandonou, né? Abandonou, inclusive, até bolinha de gude, né? Então, não existe qualquer imposição divina obrigando a carregar seu mundo como um pesado fardo. Vamos tirar esse peso de nossas costas. Não é preciso carregá-lo. Já temos que fazer muita força na vida. Por que gastar energia e força com um peso que não é real? O curioso é que estamos tão condicionados a isso que é lenta e difícil a adaptação ao modelo relaxado. Relaxar parece fácil, mas depende de capacidade e treinamento. E existe uma crença disfuncional atrás, lá no inconsciente dessas pessoas, que eles acham que são poderosos e que eles têm que fazer esse esforço, né? Porque só é valorizada aquela pessoa que realmente dá conta de tudo, né? Então existe essa crença lá disfuncional que você tem que lidar com ela, porque é uma crença disfuncional. Tem muita gente e cada um vai fazendo sua parte, né? Nós não precisamos fazer tudo para todo mundo. Então vamos abandonar esse complexo de Atlas aí. Conheça seus limites. Outra coisa que nos estressa é querer Nossa senhora, não vou ler isso aqui não. Ficou complicado. Por que será que diminui tanto isso aqui? Antes de começar qualquer coisa, pergunte-se: quanto estou disposto a investir? Quanto tempo, emoção e dinheiro é o meu limite? Se você refletir sobre seus limites pessoais com antecedência, poderá executar qualquer tarefa com maior firmeza. Se prepare para superar limites. Então, você conhecendo seus limites, você não vai ficar tentando fazer, assim, dando murro em ponta de faca, né? Tentando fazer coisas que estão muito aquém da sua capacidade de fazer. Ao mesmo tempo, a gente tem que se preparar para superar esses limites. Como? Se depende de estudo, se depende de uma prática qualquer, por exemplo, dirigir um carro, depende só de prática. Você não vai sair dirigindo. Você conhece o seu limite, você tem que aprender a dirigir. Então, você vai estudar, você vai praticar para superar esse limite. Então, conhecer limite não significa que você não possa superá-los. Alguns você não vai poder mesmo, né? Por isso, para não se estressar, é bom que você conheça o seu limite. Abrir mão do controle, porque o controle é uma das coisas que mais estressa a pessoa que desenvolve a síndrome do pânico. Porque o controle é uma coisa ilusória, né? Nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nada. Mas a gente quer ter o controle sobre tudo, né? Então, vença essa necessidade de controlar a vida, os sentimentos, as ações e acontecimentos. Tentamos controlar as coisas devido ao receio de que pensamos pode poder acontecer se não o fazemos. Em outras palavras, a origem do controle é o medo. A gente tem medo que se a gente não controlar um filho, não controlar o trânsito, não controlar o que a gente sente, que alguma coisa errada vai acontecer. Então, a gente tenta controlar, mas esse controle é ilusório. O controle é a consequência de estar apegado a um resultado específico, um resultado que temos certeza que será o melhor para nós, como se nós sempre soubéssemos o que é melhor. Então, existe um apego a um resultado específico. Então, a gente quer um controle porque a gente quer chegar lá. Por exemplo, agora nas eleições, né? Cada um quer que o seu candidato vença. Ninguém sabe quem vai vencer as eleições, mas a gente pode se estressar demais
se a gente se apegar a um resultado específico. Se aquele candidato não vencer, eu não vou saber mais o que fazer da minha vida, por exemplo. E aí eu vou me estressar demais. Então, para evitar esse estresse, as pessoas que desenvolvem síndrome do pânico normalmente são obsessivas mesmo. Elas são, como que eu usei, que palavra que eu usei? Passionais, passionais. Eles se pegam numa coisa e tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Então, a arte da entrega, né? Se entregar significa parar de lutar consigo mesmo, de lutar contra o universo e a natureza, parar de resistir e empurrar contra a realidade. Eu acho bacana aquelas pessoas que, como meu marido, por exemplo, fala, eu falo assim, começou a chover agora, né? Ele falou assim, e agora nada. A chuva faz parte da natureza, você não tem nada para fazer com ela. Faça, né? Faça as coisas da melhor maneira que você puder. Não tem, ele não para um segundo para ficar discutindo os efeitos do tempo, né? O que é uma bobagem mesmo, porque o que você pode fazer? Nada, né? Então, se estressar com isso é uma bobagem. Não queira agradar a todos, né? Outra coisa que a gente não lida bem, né? É que a gente quer agradar a todos, a gente não se conforma que alguém não goste da gente, né? Se a opinião alheia estiver atrapalhando você tomar decisões importantes que te farão mais feliz, está na hora de rever alguns conceitos. Afinal, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Isso todo mundo sabe. Então, mas parece que esquecem na hora, né? Quando alguma pessoa torce a boca, né, ou diz que não gostou de alguma coisa que você falou ou fez, parece que o mundo vai acabar, né? Outra coisa é não se compare, né? Que a coisa para causar estresse na gente é querer atingir o objetivo do outro, né? Ou querer ser igual ao outro, ou querer fazer o mesmo sucesso com o outro. Não, nós somos indivíduos, né? Nós temos os nossos talentos e os nossos defeitos. Olha, que todo mundo, tudo aí é fruta, né? Mas elas são todas diferentes. Então, comparar-se, seja em qualquer aspecto, é uma atitude que arrasa e sucumbe com a nossa autoestima. Seja você a sua referência. Compare-se a você mesmo. Como estava a sua vida há um ano? Em que aspecto você evoluiu? Como comemorou esta evolução? Fortalecemos a autoestima quando reconhecemos os passos que estamos dando em direção às metas que traçamos. Observe seus pontos fracos e sempre que conseguir vencê-los, mesmo que seja por alguns minutos, parabenize-se, se presenteie. A autoestima é baseada na consciência dos nossos erros e desafios internos e do reconhecimento dos nossos talentos e habilidades. Então, não se compare. Evite esse estresse. Você quer ter razão ou você quer ser feliz, né? Então, é uma escolha que você faz para evitar o estresse também. Deixar para lá ou simplesmente ignorar determinadas situações não é tarefa fácil nos dias de hoje. Somos estimulados o tempo todo a competir e a sermos os melhores em tudo. Desde um evento corriqueiro, no ambiente doméstico, as ações que têm impacto coletivo. Por isso brigamos, impomos nossa visão, usamos e abusamos da nossa capacidade de persuasão para, no fim, muitas vezes, ter de aceitar a derrota e ainda amargar a frustração e consequente estresse. Outra coisinha era não queira mudar o outro. Olha como a Dilma mudou, né? Até que ela ficou bem bonitinha depois, né? Depois da prática. Isso é perda de tempo, né? Apenas faça a sua parte, caso alguém seja completamente diferente de você, respeite e aprenda a conviver. Ou simplesmente se afaste, mas nunca se ache capaz de mudar o outro. Você vai passar um estresse muito grande tentando mudar o outro e não vai conseguir. E desapegue-se, né? Olhe para trás, se despeça das dores passadas, dos momentos não vividos, dos sonhos frustrados, sorria e siga em frente. A vida continua e tem sonho novo te esperando logo ali, ó.
se desapegue, ficar ligado no passado, se magoando, né? Vai puxar isso para trás. E cuide da sua alimentação, né? Para superar o estresse também, coma uma fruta, tome suco do café da manhã, faça um lanche com frutas ou barra de cereal nos intervalos. Para o jantar, evite comidas pesadas. As vitaminas C e E são úteis para a prevenção e o tratamento de problemas cardiovasculares. Cereais integrais, trigo, limão, laranja, kiwi e acerola são fontes dessas vitaminas. Então, cuide da sua alimentação direitinho, do seu sono, faça exercícios físicos e tente lidar com essas crenças todas, essas situações todas que são altamente estressantes. Evite o café e o fumo, né? Se conseguir. Pelo menos tem que tentar, né? E o trabalho voluntário, gente. O trabalho voluntário ajuda a reduzir o seu estresse e melhora a sua qualidade de vida e do próximo também. Experimente. Eu garanto que você vai se realizar bastante e vai minimizar bastante o estresse, porque você vai estar bem empenhado nisso. Então, se você acha a prevenção trabalhosa, você acha que tudo aquilo que eu falei é muito difícil de fazer, saiba que na prática ela é muito mais simples do que aparenta ser. Cuidar da sua saúde é garantir uma vida melhor para você e para a sua família. Prevenir o estresse é garantir mais anos e uma vida muito melhor. Então, eu gosto mais de prevenir do que depois ter que lidar com a situação toda. Então, gente, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Eu vou pensar nessa sugestão da Lucila de fazer atendimento pessoal, individual, porque, não sei, com tanta informação realmente que tem na internet agora, talvez as pessoas não estejam mais interessadas num assunto geral assim. E vamos que vamos, né? Então, uma boa semana para todo mundo.